Muito bem, eu gostaria de inicialmente cumprimentar a todas e todos, agradecer imensamente ao convite que recebi do Instituto Rui Barbosa, que tanto me desvaneceu, para poder aqui comparecer, e lamento desde já causar uma frustração inicial, que não é uma palestra, não é uma conferência, é apenas uma reflexão coletiva sobre alguns temas, alguns pontos que giram em torno do grave problema, do dramático problema da segurança pública que todos vivenciamos no Brasil. Mas antes de iniciar propriamente a discorrer um pouco sobre esse tema, eu queria agradecer uma vez mais a organização do evento, na pessoa do seu ilustre presidente do Instituto Rui Barbosa, o conselheiro Ivan Bonilha do Paraná, e quero, como nós estamos num ambiente de muita informalidade, desde logo revelar uma inconfidência. Eu tive o privilégio de conhecer o conselheiro Ivan Bonilha ainda nos nossos, como dizia José Lins do Rego, nos nossos verdíssimos anos na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, e pude então testemunhar a carreira vitoriosa do conselheiro Ivan Bonilha na academia e também nas funções que exerceu e que exerce, assim como na sua vida pessoal. Acompanhei a constituição da sua querida família, aliás, hoje é aniversário de um dos filhos do conselheiro Ivan Bonilha, e acompanhei a trajetória de muito êxito, de reconhecido mérito do conselheiro Ivan Bonilha, como advogado concursado de carreira do Tribunal de Contas, depois como diretor jurídico do Tribunal de Contas do Paraná, até chegar ao posto honroso de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, não sem antes um registro importante de se fazer. Exerceu com muita dedicação, com muita proficiência, as honrosas funções, as importantes funções de Procurador-Geral do município de Curitiba e de Procurador-Geral do Estado. De modo que eu quero inicialmente agradecer uma vez mais ao convite do Instituto Rui Barbosa, na pessoa do seu ilustre presidente, o conselheiro Ivan Bonilha. Quando eu recebi esse convite, eu desde logo tive uma inquietude, porque falar de um tema de segurança pública num congresso de tribunais de contas, de tão elevada representatividade e expressão, é um desafio. É um desafio porque o tema é complexo, o tema é amplo, toca a todos nós, mas era preciso ter algum ponto de contato, no meu entender, no meu sentir, com as atividades tão relevantes das instâncias formais de controle e fiscalização, que por excelência são representadas pelos tribunais de contas. Então, acatei uma sugestão da organização do evento de fazer alguns breves comentários sobre os quesitos de segurança instituídos pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, a partir do ano 2010, 2015, mais propriamente. Mas ainda assim, esse tema acabou tendo um título, digamos, esse painel tem um título precário, provisório. Eu me permitiria, então, mudar um pouco essa primeira observação sobre o título para ter um título definitivo aqui. Só vou pedir um apoio aqui porque não tá, o PowerPoint não está rodando. Se alguém aí da organização estiver me ouvindo, estou sem condição aqui de passar o slide. Aproveitando enquanto a gente resolve só o problema aqui da dinâmica das transparências, das lâminas do PowerPoint, eu quero desejar também dizer que com muita honra compartilho aqui esse momento de reflexão com o Dr. Leon Gruppemacher, que foi secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, médico de reconhecida competência e talento, médico oftalmologista, e que também é um dedicado servidor público, é diretor do Instituto de Criminalística do Estado do Paraná. Me alegra muito ter aqui a companhia ilustre do Dr. Leon Gruppemacher, que falará em seguida com o senhor. E vou pedir a vocês a gentileza, nós estamos num ambiente de muita informalidade, uma reflexão coletiva, como eu disse. Vou tomar a liberdade de falar aqui sentado. E como eu estava explicando a vocês, com
como inicialmente eu estava expondo, achei prudente mudar o título dessa minha breve alocução, sem prejuízo do material impresso, obviamente, do evento, para esse título que imagino seja mais apropriado para o que eu aqui devo discorrer, que é a governança em segurança pública e o papel institucional dos tribunais de contas. Ou seja, qual é a relação que há entre a gestão de segurança pública, a implementação de políticas públicas voltadas à segurança pública e a relação que possa vir a ter uma atuação mais proativa dos tribunais de contas, das cortes de contas, nesse aspecto. E eu aqui, então, me permitiria sugerir a vocês que nós fizéssemos uma reflexão. Não se preocupem que a palestra não é em japonês e também não é sobre cinema. Gostaria muito de conversar com essa ilustre assistência sobre o tema do cinema, mas não é, obviamente, o nosso tema aqui. Mas, de qualquer forma, eu ilustrei esse painel com um pôster de um filme, é um cult do cinema mundial, é o filme de Akira Kurosawa, chamado Rashomon. Ele é de 1950, escrito e dirigido pelo Akira Kurosawa. Tem uma importância na história do cinema porque foi o filme que abriu o mercado ocidental para o cinema japonês, e ele tem uma peculiaridade, e a razão pela qual eu trago essa remissão aqui, ele tem uma peculiaridade porque ele trata, não vou dar um spoiler do filme, mas ele trata de uma situação de homicídio, estupro e diversas versões, diversos depoimentos, diversas narrativas girando em torno desse fato. E esse filme acabou tendo uma outra consequência no campo da psicologia, ficou conhecido como efeito Rashomon, exatamente essa capacidade de que várias situações, ou melhor dizendo, vários depoimentos, várias narrativas sobre um mesmo fato, sobre uma mesma verdade, possam ser, pela verossimilhança que apresentam, ser aceitas, serem válidas. Por isso que eu queria trazer aqui para vocês a visão da segurança pública do ponto de vista da população, nós outros, a sociedade brasileira, do ponto de vista dos gestores que circunstancialmente, temporariamente, por algum período exercem o duro ofício de serem secretários de Estado da Segurança Pública, secretários de Estado de Defesa Social. Eu próprio tive, pela misericórdia e generosidade de Deus, a condição de também prestar minha colaboração como secretário de Estado da Segurança Pública no Paraná, há um tempo atrás, assim como o Dr. Leon Gruppemacher, e também um outro enfoque, uma outra visão, agora do ponto de vista das cortes de contas, dos tribunais de conta. E aqui eu então trago a primeira visão no campo da governança, da segurança pública, que é a visão da população, todos nós. E eu, quando escolhia uma imagem para poder simbolizar a população, procurei uma imagem que representasse também essa belíssima terra de Fortaleza, de um povo acolhedor, de um sol sorridente, e encontrei essa imagem que é literalmente um mar de gente, um mar de pessoas na belíssima orla de Fortaleza, num evento de Réveillon. E este simbolismo significa dizer que esta população, este povo, tem direitos e legítimos anseios. E tem direitos porque, como todos sabemos, o homem é um ser eminentemente social, se agrupa para viver. Na formação do Estado Novo, o homem abre parte da sua individualidade em nome desse Estado. Nós temos obrigações de urbanidade, de civilidade, obrigações normativas, legais, de cumprimento às leis. Não se pode desconhecer a lei. Nós temos obrigações, agora mesmo nesse período que estamos votando por obrigação, lamentavelmente o Brasil ainda obriga o voto e não faculta o voto. Nós temos a obrigação de declarar nosso rendimento para fins fiscais, enfim, uma série de deveres que cumprimos como cidadãos. E na outra ponta, o Estado deveria assegurar direitos fundamentais às pessoas. E a pergunta que eu faço a mim mesmo e a todos que aqui comparecem é: será que o Estado tem entregue um serviço, uma função
tão essencial como é a segurança pública a esta população. E aí eu me recordo que nós estamos agora exatamente no mês do aniversário de 30 anos da promulgação da Carta Constitucional de 1988, e esta mesma Constituição Cidadã, assim proclamada, promulgada em 1988, diz lá, logo no início da Constituição, ainda quase que no preâmbulo da Constituição, que no artigo 5º todos são iguais perante a lei, etc., e que o Estado brasileiro deve garantir aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. E mais adiante, no artigo 6º, essa mesma Constituição fala que são direitos sociais, a educação, a saúde, etc., e a segurança. Então a pergunta, o questionamento é, será que o Estado brasileiro tem cumprido essa função tão essencial para a vida social, para a vida comunitária, tem assegurado a paz social, o império da aplicação da lei? E aí, como é óbvio, nós temos uma triste constatação. Aqui tem duas imagens. Poderia ter tantas outras, mas por um sentimento cristão. É óbvio que eu não vou jamais projetar numa conversa como essa, porque são imagens que nos entristecem. Mas aqui tem uma primeira imagem de, assim, conhecido, um veículo de transporte de tropas especiais do Rio de Janeiro, o Caveirão. E ali, quase que se esgueirando, tem uma jovem, imagino, pressuponho, mãe, com um nenê, ambos muito amedrontados. E do lado, uma imagem recente, triste, do último final de semana, um fato ocorrido na capital do estado do Amazonas, em Manaus, no sábado, onde 25 pessoas são levadas como um escudo, como um refém, a partir de um assalto numa casa lotérica. Então, qual é essa ideia? O que perpassa a cabeça das pessoas e todos nós no tema hoje da segurança pública? Certamente, medo, ansiedade, angústia. O Brasil tem 62.500 mortes intencionais violentas. É um dado recente, com base no DataSUS, dados do Ministério da Saúde, compilados pelo IPEA, um organismo de pesquisa do governo federal. É até um número um pouco maior, mas vamos arredondar para 62.500 mortes intencionais violentas. Isso gera 30,3 homicídios por cada 100 mil habitantes. Há um outro dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que também participa dessa pesquisa inicial, que aponta 29,7. Vamos ficar arredondando para 30. 30 homicídios por 100 mil habitantes. A Colômbia, que está no imaginário de todos nós, como um país que enfrentou graves problemas, todos sabem as figuras históricas associadas ao narcotráfico na Colômbia. A Colômbia tem 26,5. O México, que também é visto no imaginário coletivo nosso como um país violento, com problemas também graves de criminalidade organizada, tem 16,3. E o Paraguai, que é visto com injustiça por boa parcela de nós outros brasileiros, e eu digo particularmente no caso nosso, que moramos, residimos no Paraná, que vizinhamos com o Paraguai, com uma certa injustiça a gente vê o Paraguai, imaginando aquele Paraguai da década de 70, onde os produtos não eram lá tão confiáveis, mas o Paraguai é um país hoje em franco desenvolvimento econômico que tem uma taxa de homicídios de 9,2, portanto um terço da taxa do Brasil. O Brasil tem 3 vezes o padrão mundial aceitável em relação à taxa de homicídios correspondentemente à sua população. Isso significa dizer que essas 62.500 mortes intencionais violentas dá um cálculo de aproximadamente 7 vítimas de crimes violentos intencionais com o resultado morte no Brasil a cada hora. Quando nós terminarmos aqui a nossa exposição, 21 pessoas certamente terão morrido no Brasil, vítimas dessa violência e da criminalidade. Essas mortes violentas vêm crescendo no Brasil, elas cresceram 11% desde 2012. Crescem os homicídios, mas crescem também, lamentavelmente, todos sabemos disso, pela percepção que temos da segurança, e também com base em evidências, em pesquisas, crescem os crimes patrimoniais, furto, roubo de transeuntes, de casas, residências, de comércio, de veículos, crescem os crimes que afetam, que se projetam contra a dignidade sexual, contra a liberdade sexual, os casos de estupro, de atentado violento ao pudor.
E um triste dado, a ONU considera que 30 homicídios por 100 mil habitantes, é um dado técnico, efetivo da ONU, já significa um quadro de conflagração armada, cuja única diferença para a guerra é porque não existem países que estejam em conflito. A ONU considera, embora não declare isso, mas a ONU considera, pelos dados do Brasil, lamentavelmente eu digo isso, a ONU considera que o Brasil está em guerra interna, como se fosse uma guerra civil. E um dado também relevante aqui, vamos dizer, regional. O Brasil tem o maior número de assassinatos da América Latina. E a América Latina é a região mais violenta do mundo. Ela representa 8,6% da população mundial e, em contrapartida, tem 31% dos homicídios do mundo. Pois bem, o Brasil tem 33% da população na América Latina, mas tem 40% dos homicídios da América Latina. O Brasil tem, esse é um triste dado que nos envergonha a todos, certamente, o Brasil tem de 10% a 12% da taxa de homicídios, do número de homicídios do mundo. Essa é uma marca mundial horrorosa para o Brasil. E o Brasil, nos últimos anos, teve mais eventos de morte pela criminalidade e pela violência, numa proporção de 3,5% a mais que todos os atos terroristas praticados no mundo em 2017. Ainda nessa triste caminhada, nós temos a constatação de que das 50 cidades mais violentas do mundo, 17 estão no Brasil, o que representa 34%. E é interessante observar que essas cidades, esse alto índice de violência no Brasil, se nós considerarmos que o Brasil tem aproximadamente 5.567, eu acho, municípios, 5.500 municípios, destes, 147 municípios concentram 55% dos homicídios e 111% desses municípios concentram 75% dos homicídios do Brasil. Logo, nós começamos a ter um indicativo do que deveria ser efetivamente feito como política pública para que nós revertêssemos esse triste quadro. Depois, nós temos as regiões de vulnerabilidade. Então, dentro desses cento e tantos municípios, que representam 50%, 70% do volume de homicídios no Brasil, dentro desses municípios existem regiões de alta vulnerabilidade. Todos nós sabemos, não é que as cidades são elas, na sua integralidade, violentas. Regiões das cidades, pelo alto índice de vulnerabilidade social que apresentam, se tornaram violentas. E se tornaram violentas porque há um descontrole das armas ali existentes, há um mercado ilegal, há o gatonete, há a milícia, há o gás que é sobretaxado, há a receptação do furto e do roubo, há o pequeno traficante de drogas. Nessas regiões também impera um sentimento de impunidade, porque as facções criminosas garantem que não chegará a força estatal, e por isso gera uma sensação de impunidade, e por outro lado também uma ausência absoluta do Estado, que também nos dá um indicador importante, como eu quero depois enunciar, em relação ao papel que penso ser fundamental do Tribunal de Contas no tema da segurança pública. Ou seja, essa ausência do Estado nessas regiões extremamente vulneráveis, não há escolas, creches, atividade econômica relevante, oportunidade para os jovens, não há equipamentos urbanos, não há iluminação pública, enfim, uma série de fatores que contribuem para a degradação dessas regiões mais vulneráveis nas grandes cidades. Por outro lado, uma constatação triste também é de que os jovens do Brasil, de 15 a 29 anos, são os mais vulneráveis à violência. E se nós considerarmos os homicídios de jovens do Brasil, nós vamos ter que a taxa até aumenta, que já é uma taxa vergonhosa de 30 homicídios por 100 mil habitantes, no caso dos jovens chega a 70 homicídios por 100 mil habitantes. Isso está muito relacionado com a evasão escolar, que no ensino médio no Brasil chega a 22%, e o Banco Mundial acabou de publicar um dado mostrando que o Brasil tem 11 milhões de jovens nem estudam e nem trabalham. Esse é o quadro
do Brasil, do ponto de vista da população, como eu disse, eu vou tripartir, vou me permitir, assim, considerar 3 visões da segurança pública, e aí está um dado recente do IPEA, essa publicação é de junho. O Brasil, pela primeira vez, ultrapassou na sua história a marca de 30 homicídios por 100 mil habitantes. Aqui estão gráficos ilustrando o crescimento dessa violência, da taxa de homicídios no Brasil, e eu me refiro aos homicídios, não me olvidando, como é evidente, já que falei e reitero, que também cresceram outros tipos de crime, mas é que o homicídio, ele é representativo da violência, e por isso mesmo é que o Código Penal, por exemplo, abre a sua parte especial com o artigo 121 do homicídio, por considerar a lei penal, como é óbvio, que o bem jurídico de maior relevo para a tutela é efetivamente a vida. Então nós temos uma população refém, amedrontada, e há um histórico de violência urbana no Brasil. Rapidamente, em 30 segundos, eu vou relembrar aqui, todos sabem, o Brasil teve uma migração fortíssima, um êxodo enorme das áreas rurais para as áreas urbanas, as cidades cresceram sem planejamento urbano, isso se revelou, aconteceu com muita ênfase na década de 50, 60, no início dos anos 70. No início dos anos 2000 surge a criminalidade organizada no Brasil. Antes a gente tinha um pouco de receio de falar sobre as organizações criminosas, não pelo receio do medo, mas porque não se desejava glamourizar essas organizações criminosas. Mas elas existem. O PCC, o Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, os gestores, os Guerreiros do Estado, a Família do Norte, a Máfia Paranaense, o Terceiro Comando, enfim, todos sabem o relevo, o peso negativo que tem a influência do crime organizado, que controla o sistema prisional no Brasil, de dentro e de fora das unidades prisionais. E falando dos presos no Brasil, nós temos também uma triste marca. Os presos no Brasil, a população carcerária, melhor dizendo, cresce na razão de 7% ao ano. E também um triste dado, 70% reingressam, porque o Brasil não oferece condições de apoio ao egresso do sistema penitenciário, de uma reintegração do egresso do sistema penitenciário. Nós tínhamos 9 mil presos em 1990, hoje nós temos 726 mil presos no Brasil. O Brasil tem o dobro da taxa mundial de presos em relação à sua população e ainda assim tem um déficit de 360 mil vagas no sistema penitenciário. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está funcionando nisso. Isso ainda sem considerar que diz a pesquisa que nós temos em torno de 800 mil mandados de prisão em aberto no Brasil. E o interessante de observar nessa população carcerária, fazendo um corte em relação à população carcerária nacional, é de que 3 em cada 4 presos estão lá recolhidos por crimes de furto, roubo, tráfico de drogas. E os homicídios representam apenas 12% da população carcerária, o que revela que nós temos uma enorme dificuldade na investigação. As polícias não estão equipadas, não estão aparelhadas, não estão capacitadas. Há uma outra ponta, porque o sistema penal, o sistema criminal, da administração da justiça criminal no Brasil, como todos sabem, envolve a polícia, envolve o Ministério Público, envolve o Judiciário e depois novamente o Poder Executivo, porque o preso é um preso que o Estado provê o seu recolhimento, mas ele é um preso do Judiciário, e nós temos então uma taxa baixíssima de homicídios esclarecidos, e ainda assim, para agravar essa situação, a pesquisa mostra que um processo de condenação no crime de homicídio leva em torno de 8 anos e meio para a sentença definitiva condenatória. 40% dos presos no Brasil são provisórios, o que também revela um outro dado muito difícil na administração da justiça criminal no Brasil. E com tudo isso, como é óbvio, é um sentimento comum, uma percepção de todos nós, é um sentimento de pânico. A violência é muito próxima a cada um de nós. Por quê? Porque nós já fomos vítimas pessoalmente, ou porque alguém da família foi vítima pessoalmente, ou porque um amigo próximo foi vitimado de uma situação da violência e da criminalidade. É muito comum as pessoas, todos nós, termos um caso próximo em relação a uma situação
de criminalidade e de violência. São elevados níveis de crime e violência no Brasil, o que só faz reforçar esse sentimento de anomia, de falta de referenciais da população brasileira. Os crimes violentos no Brasil foram banalizados. Eu faço aqui um desafio, lanço um desafio. Todos nós temos uma oportunidade de, vez ou outra, de tempos em tempos, ter uma viagem de lazer com a família. Quando estiverem no exterior, assistam um noticiário. E eu vos desafio a procurar neste noticiário televisivo, de onde estiverem, alguma notícia em relação à violência. Se houver, será um caso isolado. E aqui no Brasil nós estamos acostumados a todo final de semana termos 16, 18, 20, 25 homicídios nas regiões metropolitanas das grandes cidades. Então houve uma banalização dos crimes violentos no Brasil. Isso tudo gera uma falta de referenciais, um clima de profunda anomia. As pessoas não acreditam mais no Estado, na capacidade de reação do Estado, nas forças de segurança. Há um desafio enorme nisso também. E isso tem uma razão. Se nós considerarmos desde a Constituinte, desde a Constituição de 88 até agora, e eu volto a dizer, nós estamos comemorando efusivamente os 30 anos da nova Carta Constitucional, nós temos uma constatação episódica no Brasil, para dizer o menos. Em 30 anos da Constituição, nós tivemos 28 ministros da Justiça. Eu sou, com muito orgulho digo isso, enuncio minha condição funcional, sou delegado da Polícia Federal. Eu, na minha atividade de 20 anos como delegado da Polícia Federal, estive na posse seguramente de 15 ministros da Justiça. Nos últimos anos eu assisti, a população brasileira assistiu o governo federal lançar 6 planos nacionais de segurança pública. Isso tudo reforça esse sentimento de profunda anomia, de desconfiança, de descrença da população nas suas instituições. E o Paraná, para ficar aqui num exemplo caseiro, acho que desligou novamente aqui. O que eu fiz de errado aqui, Leon? Não vai me prender. Quando está aceso, ele acende uma luzinha verde aí. Querida, deu, agora deu. O Dr. Leon me socorreu aqui a tempo. No Paraná, para ficar num exemplo caseiro aqui de nós dois, Paraná nos últimos 7 anos e meio teve 6 secretários de segurança pública. De tal sorte que é impossível a implementação de políticas públicas com racionalidade no Brasil. Qual que é o teu segredo aqui, Leon, para poder mudar? Mudou. Aqui tem uma imagem. Acreditem, eu não me alegro em nada de ver essa imagem. Primeiro porque eu nessa época já não tinha tantos cabelos brancos, mas ela revela a solidão do gestor da segurança pública. Essa é uma foto de quando eu exerci, com muita honra digo isso, as funções, fui incumbente das funções de secretário de Segurança Pública no Paraná, e ali dá para ver bem o seguinte, há um enorme contingente de convidados, uma solenidade, e quando eu cheguei, era um evento qualquer, já não me recordo o que quer que tenha sido, fui instado a responder certamente alguma daquelas crises pontuais que o gestor da segurança enfrenta. E aí, quase que uma segunda inconfidência que eu faço aqui. O gestor da segurança pública, se ele chegar tomando posse no cargo de segurança pública, ou se assim for anunciado pelo governo, como alguém que vai resolver os problemas da segurança pública, podem acreditar, vocês estão diante de um tipo penal muito conhecido por todos nós, chamado estelionato. Ninguém resolve sozinho o problema da segurança pública. O secretário de Segurança Pública, de Defesa Social, seja quem for, não tem condição por si só de resolver os problemas da segurança pública, por mais que bata no peito e fique se jactando de uma eventual condição sobre isso. E uma situação gravíssima de muito desafio para o gestor da segurança pública é que a segurança pública é o único serviço efetivamente universal. A pessoa pode nascer, morrer e nunca entrar num posto de saúde sequer para tomar uma vacina, mas pode ter sempre assistência do serviço de saúde privada, planos de saúde, bons médicos. A pessoa pode nascer e morrer sem pisar um dia, sem respirar um dia um giz de escola, de escola pública.
Pode frequentar boas faculdades, bons colégios particulares, mas todos, absolutamente todos, dependerão da segurança pública. E em contrapartida, ao contrário da educação e da saúde, a segurança pública não tem vinculação orçamentária. O gestor da segurança pública tem que, o tempo todo, com muita exaustão, com muita dedicação, lutar por recursos para poder implementar aquilo que entende conveniente na gestão da segurança pública. Há uma cobrança permanente, todos sabem disso, para qualquer gestor da segurança pública, há uma descrença da população, já falamos sobre isso. Os resultados demoram a aparecer, esse é um dado dramático também para o gestor da segurança pública. Há uma permanente gerência de crises, a cada dia há uma nova crise para se gerenciar no âmbito da segurança pública. Há um antagonismo dentro do governo, o governo não é um clube de amigos, há uma dificuldade pela luta por recursos financeiros, orçamentários, por sensibilizar outras áreas do governo para a atuação na segurança pública. Por outro lado, a mídia e as redes sociais pressionam enormemente a gestão da segurança pública. Há um desmantelo de muitos anos, as pessoas tentam, os gestores da segurança pública, com muito desafio, tentam recuperar um tempo perdido na segurança pública. E deve ser sempre considerada a possibilidade de que essa gestão na segurança pública seja uma gestão apartidária, apolítica, técnica, que o gestor da segurança pública, seja quem for, não tenha pretensão eleitoral, não tenha pretensão de seguir carreira política, porque isso é muito ruim. Misturar política com a gestão da segurança pública, a meu ver, a meu sentir, uma opinião pessoal, não dá certo. Há uma idiosincrasia das corporações, as corporações têm as suas dinâmicas, têm a sua história, a sua cultura, por mais que se faça o discurso da integração, a polícia militar, a polícia civil, a polícia científica, os médicos legistas, enfim, todas têm uma dinâmica própria, essa integração não é plena, não é perfeita, por mais liderança que tenha o gestor da segurança pública. A interface com o Ministério Público e com o Judiciário também é sempre trabalhosa, e nós temos pontos de contato óbvios da segurança pública, da gestão da segurança pública com o Ministério Público, com o Judiciário. E, por fim, o gestor da segurança pública precisa permanentemente trabalhar com a motivação do seu efetivo, com o homem de polícia, com o operador da segurança pública. Aqui eu trouxe 3 projeções para mostrar aquilo que todos sabemos. Há problemas nas polícias? É evidente que há. Há problemas pontuais de corrupção? É evidente que há. Há mazelas nos organismos policiais? Ninguém aqui está a negar isso. Mas trabalham muito, se desdobram. E atrás de uma farda tem um profissional de segurança pública que tem uma família. Eu digo sempre que os filhos de policiais são órfãos do talvez, porque acordam de manhã sem saber se vão receber no final da tarde o seu pai e a sua mãe que saíram para trabalhar. O profissional de segurança pública é o único que, ao tomar posse, presta o juramento de entregar a própria vida no cumprimento dos seus deveres funcionais. E há também um sentimento de solidão. Quando está ali no dia a dia, no embate, no enfrentamento, o policial não tem um procedimento operacional padrão, normatizado, ele depende muito daquela decisão dele, pessoal, de instante. Por outro lado, encerrando essa parte, digamos, relativa aqui a questão da gestão, do gestor da segurança pública, há, como eu disse, uma luta permanente dentro do governo, porque a segurança pública não tem, ao contrário da educação e da saúde, não tem recursos orçamentários num patamar mínimo assegurado constitucionalmente, então tem que se lutar permanentemente por recursos. E aqui eu trouxe 3 ilustrações muito interessantes. Vocês todos sabem, o Brasil nos últimos anos, como reflexo do gravíssimo quadro da segurança pública, nós tivemos aplicação por 11 vezes de GLO, de situações de garantia de lei e de ordem, a teor do artigo 142 da Constituição Federal. E tivemos uma intervenção federal num estado que é um símbolo para o Brasil e para o mundo, que é o estado do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, num belo dia, foi a Brasília, pegou as chaves da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil, entregou ao presidente da República e falou: não tenho condição mais de cuidar da segurança pública do Rio de Janeiro. Então houve uma intervenção, todos sabem disso, e foi então designado o general Braga Neto como interventor.
Quando ele chegou lá, são notícias recentes, ele falou assim: eu preciso de 3 bilhões para resolver o problema da segurança pública. E em seguida o governo falou: o general pediu 3, mas vai ter 1. E aí mais adiante, essa matéria, a última que está estampada aí na projeção, passados 6, 7 meses, o interventor criou uma força-tarefa, um QG, dentro da Intervenção Federal do Rio de Janeiro, para tentar executar esse recurso orçamentário de 1 bilhão recebido. O que revela também a dificuldade do gestor público na execução dos eventuais recursos orçamentários financeiros que dispõe. E aí, por fim, para finalizar, é que eu queria aqui deixar uma reflexão, uma sugestão, para associar o tema da segurança pública às atividades tão relevantes, tão importantes por todos nós, tão admiradas, exercidas pelas Cortes de Contas. E trouxe aqui 2 figuras simpaticíssimas, 2 vultos da história da República. Primeiro, Rui Barbosa de Oliveira, Rui Barbosa, baiano de Salvador, advogado, jurista, intelectual, político, deputado, senador, ministro da Fazenda, que certamente se abeberando nas fontes napoleônicas e vendo os sistemas da França, da Itália na época, insistiu, defendeu, advogou a criação do Tribunal de Contas. E como relator da Constituinte em 1891, ajudou muito nesse processo que depois, como conta a história, foi concretizado por Sergedelo Corrêa. E do lado dessa figura ilustre de Rui Barbosa está um outro vulto da República, Ulisses Guimarães, que foi o grande condottiere da Assembleia Nacional Constituinte em 1988, e eu trago as figuras aqui de Rui Barbosa e Ulisses Guimarães para relembrar a todos que, se a projeção me permitir aqui, que essa Constituição que nós celebramos agora há 30 anos, no artigo 37, e aqui começa, a meu ver, a se vislumbrar o papel fundamental institucional do Tribunal de Contas na governança da segurança pública. O artigo 37 fala que a administração pública, etc., tem os princípios reitores da administração pública que todos conhecemos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem que ter eficiência no gasto público. E também o artigo 144 remete de forma oblíqua indica uma maior participação que todos desejamos do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas, na governança da segurança pública, quando diz que a segurança pública, todos sabemos, é um dever do Estado, mas é direito sim e responsabilidade de todos. A todos toca o tema da segurança pública. E Rui Barbosa, quando escreveu a exposição de motivos, advogando, defendendo de forma candente a criação do Tribunal de Contas, escreveu que era necessário, que era importante tornar o orçamento uma instituição inviolável e soberana, em sua missão de prover as necessidades públicas. E como todos nós sabemos, a função segurança pública, por excelência, deve ser entendida como uma necessidade pública. Logo, para finalizar, concluindo, eu me permito aqui então relacionar rapidamente por qual razão entendo que o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, as cortes de conta da União, das unidades federadas, pode e deve ter um papel mais proativo na gestão da segurança pública. Primeiro porque em momentos de ajuste fiscal, momentos de pouquíssima capacidade de investimento, aí sim é que os recursos devem ser melhor alocados, melhor empregados. Também deve ser considerada, assim como diz o artigo 37 da Constituição, como nos princípios reitores da administração pública, essa eficiência no gasto da gestão pública. Não basta meramente o aspecto formal, se a licitação foi bem realizada, se o contrato está adequado, tem que ir mais a fundo, ver a qualidade, a eficiência da gestão pública. Há também um aspecto que deve ser considerado pelos tribunais de contas, que este clima de violência, de criminalidade, de insegurança, gera não só uma baixa na qualidade de vida de todos nós sentimos isso, mas também prejudica enormemente o ambiente de negócios. O Brasil está muito mal ranqueado no nível mundial de investidores por conta da violência. Isso significa que menos investimentos, menos recursos para o Brasil, menos receita para o Brasil. Por fim,
ainda considerando isso, há um custo estimado pelo BID de que a violência e a criminalidade no Brasil representa 3,78% do PIB. O IPEA fala em 4%, 5%. Isso é uma média, para quem tem uma ideia, do investimento que se faz em infraestrutura nos países da América Latina. Nós estamos perdendo vida, patrimônio, gastando muito na segurança pública. Está havendo um movimento migratório, como aconteceu na década de 80, só que lá, diferentemente, por conta do plano Sarney, do plano Collor, as pessoas iam embora do Brasil por questões econômicas. Hoje as pessoas estão indo embora do Brasil numa condição econômica boa, mas por causa da segurança, da violência. Em 2014, a violência custou no Brasil, 2014, 425 bilhões de reais. E a Petrobras, nossa maior empresa, teve um resultado neste mesmo ano de 282 bilhões. Vejam a desproporção nisso. De 2007 a 2015, os gastos com segurança pública aumentaram no Brasil. Aumentaram 24%, mas a taxa de homicídios aumentou 18%, então alguma coisa está errada, não está sendo eficiente a gestão da segurança pública no Brasil, por mais que os estados, a União, os estados e os municípios façam esforços na área da segurança pública com investimentos. Este ano que passou, o Brasil gastou 81 bilhões na atividade de segurança pública, dos quais 67 bilhões foram suportados pelas unidades federadas, 9 bilhões pela União e 5 bilhões pelos municípios. Nós temos mais de 100 mil guardas municipais hoje. E eu estudei, então, os quesitos que foram em tão boa hora pensados, idealizados pelo pujante Estado de Minas Gerais. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 2010 e depois de forma mais acelerada 2015, 2016, fez um belíssimo trabalho. O Instituto Rui Barbosa teve a missão de difundir esse trabalho para os demais tribunais de contas dos estados, que é uma tentativa, digamos, de extrapolar um pouco aquela função, que não é apenas a função do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas não pode se restringir às cortes de conta, de controle e fiscalização, apenas e tão somente aspectos formais. Então o Tribunal de Contas de Minas Gerais elaborou 37 quesitos, que procura assim prescrutar um pouco a ideia de como está indo a gestão da segurança pública digamos, na vertente da sua eficiência. E aí, os meus louvores, o meu cumprimento a essa iniciativa tão importante do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mas, por outro lado, eu me permito aqui sugerir ao Instituto Rui Barbosa, que eu acho que tem como missão exatamente pensar esses temas e difundir uma doutrina, que o Instituto Rui Barbosa aproveite o momento nacional, os tribunais de contas, de um modo geral, aproveitem o momento nacional e repensem, alarguem esses quesitos, porque os quesitos devem considerar se está havendo por parte do Estado, da governança da segurança pública, uma ação multissetorial do Estado, as áreas de desenvolvimento social estão envolvidas no tema da segurança pública, se o Estado está trabalhando bem em matéria de prevenção, para evitar aquele número enorme dos homicídios em regiões de vulnerabilidade, o Tribunal de Contas deve cobrar do Estado se há transparência nas informações prestadas, se os dados são confiáveis. Não é possível, não acredito em governança e segurança pública sem que haja diagnóstico, planejamento, execução e análise. E depois, novamente, o diagnóstico disso tudo. Não pode ser uma atividade solta dentro do Estado, a gestão de segurança pública, sem que considere esse fluxo de gestão. A gestão tem que ser baseada, e o Tribunal de Contas tem que cobrar isso do governo, dos incumbentes da segurança pública, tem que ser baseado em evidências, em pesquisa, tem que estudar com georreferenciamento as áreas de criminalidade, e o Tribunal de Contas pode e deve, no meu modo de sentir, ter uma atuação muito proativa nisso. O Tribunal de Contas tem que cobrar dos estados métricas, resultados, como é que nós vamos medir a segurança pública dos estados. E volto a dizer, para que não se fique apenas no aspecto formal da consideração se o Estado gasta o que lhe foi atribuído, se os convênios estão regulares, se a licitação foi feita, se as contratações estão regulares. E tem que aproveitar, no meu modo de avaliar, estou concluindo, este momento que é um momento importante da vida nacional. O governo federal
E aqui eu quero fazer um rápido parênteses para dizer que o ministro Raul Jungmann tem sido um extraordinário ministro da Segurança Pública. Vai ficar pouco tempo na função, todos sabem, nós estamos no processo eleitoral. E ele está aproveitando esse tempo em que exerce o importante, mais duro ofício de ministro da Segurança Pública para tentar implementar algumas medidas extremamente relevantes. Uma delas, a da criação do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, que trabalha com estas indicações que eu aqui acabo de dizer, ou seja, mecanismos de avaliação da eficiência da gestão pública, dos gastos empregados na segurança pública, e daí porque eu reforço aqui respeitosamente a minha sugestão para que os tribunais de contas, a partir do Instituto Rui Barbosa, possam auxiliar nesse processo. Auxiliar também com a difusão, com a doutrina de boas práticas de gestão de segurança pública e, sobretudo, no auxílio, na orientação ao gestor da segurança pública. Essas considerações que fiz, eu concluo com esse último slide, com esse último quadro, para dizer a todos um pouco da síntese do meu pensamento, dessa reflexão coletiva que me permiti fazer nessa manhã. Entendendo que, do ponto de vista da população, há direitos a legítimos anseios, a população espera, volto a dizer que impera paz social, que tenha aplicação da lei, que haja a condição da vida comunitária em qualidade de vida saudável. São anseios legítimos da população. Os gestores da segurança pública, que são ocasionais, temporários, devem ter, como é óbvio, os deveres que lhes são impostos. Esses deveres significam, sobretudo, implementar políticas públicas na gestão de segurança pública com eficiência. Essa ideia de colocar apenas mais viatura, mais policial na rua é importante, evidente, ela inibe a criminalidade, mas serve muito mais como um verniz, como um cosmético, se nós não atacarmos as causas do problema da segurança pública. E por fim, como disse e reafirmo, uma vez mais, consignando aqui, registrando aqui a minha admiração, o meu respeito como cidadão pelos tribunais de contas, pelas cortes de contas, acho, como cidadão também espero isso, como contribuinte espero isso, que os tribunais de contas tenham aquilo que a Constituição Federal fala no artigo 144, no tema relativo à segurança pública. Tenham responsabilidade nesse tema e tenham uma proatividade que, através de quesitos, através da boa provocação, do interesse, do mais elevado e relevante interesse público, possam questionar os governos estaduais e da União no tocante à eficiência na governança da segurança pública. Eu agradeço uma vez mais a paciência de todos por me ouvir. Estamos todos ansiosos para ouvir também o Dr. Leon Grupemacher. E eu finalizo apenas para dizer que esse congresso maravilhoso que se realiza, ele relembra um pouco o que disse outra figura extraordinária da nossa história recente, o Dr. Martin Luther King, que dizia que quando os homens maus conspiram, os homens de bem devem se reunir e planejar. Muito obrigado a todos.